Olá, queridos ouvintes! Tudo bom com vocês? Vamos falar hoje do maior torneio nacional do futebol sul-americano. Isso mesmo, nós estamos falando do Brasileirão na sua edição de 2024, que vai contar com um problema específico. Alguns clubes vão perder seus principais jogadores convocados em suas respectivas seleções por até quase 10 rodadas, quase um terço do campeonato. E aí, rapaziada, como é que fica a situação? Isso vai mudar um pouco? Quem é que vai brigar ou não por título? Quem vai ou não ter possibilidade de se salvar de um rebaixamento? Que afinal de contas, quase todo clube que está na Série A tem um atleta selecionável. Dito isso, vamos para os destaques da semana. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Ah, que beleza! Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol! Brasil! E aí, Amaro, qual que seria o seu destaque aí do que aconteceu no futebol aí pelo Brasil afora nessa semana? Antes de falar do grande jogo, né, dessa semana, que foi Real Madrid, primeiro jogo do Real Madrid e Manchester City, eu queria mais uma vez rasgar elogios ao grande técnico que está no futebol brasileiro, Abel Ferreira. Conseguiu novamente reverter uma derrota e ser campeão paulista, tricampeão paulista, que é um fato que o Palmeiras só conseguiu na década de 30. Na década de 30, desde então nunca mais tinha conseguido ser tricampeão paulista. O Abel Ferreira, que tem pouco mais de 4 anos no Palmeiras e já é o seu 10º título. E muitos batem na tecla de ser um clube que não ataca, poucos gols, não é isso? Porque realmente quando ele chegou, os jogadores que ele tinha em mão fez ele ser assim. E é uma das coisas que eu mais admiro ainda nele, porque ele consegue fazer vários tipos de jogo com os jogadores que tem em mão. E depois que passou isso, nos últimos campeonatos, ele sempre está como os melhores ataques, ou melhor defesa, ou melhor defesa. Aconteceu agora, no próprio Campeonato Brasileiro de 2023, que foi o melhor ataque e a segunda melhor defesa. E diferente de vários outros clubes, né? A gente tem que bater palmas pro Palmeiras, que está segurando um técnico que sempre chega a propostas e já está segurando há 4 anos. Eu até falei aqui no podcast passado que é uma coisa que eu torço muito para acontecer com o Botafogo, com esse novo técnico, porque eu admiro muito clubes que tem um técnico por muito tempo. É ótimo se conquistar títulos, mas se ele estiver disputando, para mim já é uma coisa que eu posso dizer até praticamente suficiente. Um grande exemplo é o Liverpool, que tem 131 anos de história e em todo esse tempo de clube só teve 21 técnicos. Agora imagina aí, pega um grande clube aí, um dos grandes clubes, 2, 3 do Brasil, e imagina quantos técnicos eles já tiveram em 10 anos, em 15 anos agora, de 2010 para cá, 14 anos. Eu tenho certeza que tem vários clubes que já passaram de 21 técnicos. Perfeito, Amaro. João Vitor, querido, quais são os seus destaques do que aconteceu aí nessa semana no Planeta Futebol? Bom, boa noite a todos, meus amigos, boa noite aos ouvintes. Como eu tenho dito para vocês, né, como o Amaro também deu a deixa, sobre o jogo da Champions League, o grande jogo entre Real Madrid e Manchester City, foi um espetáculo de jogo. Eu nem pude acompanhar o jogo ao vivo, infelizmente, mas depois, claro, assisti ao jogo e foi realmente sensacional. Suco de Champions League, né?
E além do jogo em si, eu queria destacar a questão da intensidade que o Manchester City consegue colocar times do Pep Guardiola, e o Guardiola está no suprassumo da carreira dele com esse City. É absurdo o que esse time está fazendo, o que esse time está jogando e o que esse time ainda entrega fisicamente e tecnicamente também, né? É sensacional. A gente tem aqui um grande fã do Phil Foden, né, no grupo, que é o Alisson. Eu também sou um fã dele e tudo mais. É um jogador que realmente está um primor. Essa temporada do Phil Foden é uma temporada assim, de afirmação como um grande jogador do futebol mundial mesmo. Me chama muita atenção isso. Mas voltando ao meu ponto, eu fico impressionado como o City consegue ter uma intensidade física assim absurda a essa altura da temporada. Eles estão jogando jogos extremamente desgastantes todos os finais de semana na Premier League, na Champions League também jogando contra o time do Real Madrid, que é muito forte também nessa questão física, porque é um time muito jovem, muito leve, e mesmo assim os caras batem de frente. Tem muita qualidade técnica, mas tem que ser falado que esse time é muito forte fisicamente, muito resistente, e isso me impressiona bastante. Sobre esse jogo também, interessante falar, né? A gente fez um episódio aqui, teve um retorno muito bom, graças a Deus, e até a votação deu que o Rodrigo perderia espaço com a chegada do Mbappé. Fica difícil, viu? O Rodrigo é decisivo e está começando nesses momentos ele está crescendo bastante. Se o Rodrigo recupera isso na temporada toda, é difícil imaginar que o Real Madrid não saia perdendo. Falei naquele programa que eu imagino que a chegada do Mbappé pode ter um lado negativo, que é grandes jogadores perdendo espaço e até saindo do time. O Rodrigo não dá para ficar no banco de reservas, não. Então, dor de cabeça aí pro Ancelotti. Certo? E depois também a foto do Wayne Rooney, né, cara? 38 anos, o cara tá parecendo um baiacu. Lembra muito meu amigo Amaro no auge, seus 25, 26 anos. E hoje ele tá mais conservado, mas não tem como, cara. 38 anos, daquela situação ali. É doido, o negócio tá complicado. Mas meu destaque era esse. Primeiramente, claro, né? Os finalistas e os campeões estaduais, muitos títulos importantes. O Vitória ganhando do Bahia, levando o título. Também o Rogério Ceni com a sua teimosia já começa o ano cada vez mais difícil para ele se manter aí. Vamos falar mais daqui a pouco. Fala, Maro. Falando também do jogo da Champions League, né? Que jogo! Que jogo, meu amigo. Quem estava trabalhando perdeu até agora o melhor jogo do ano. E é um jogo que merecia um atestado. Botava um atestado médico para assistir esse jogo. Diferente das outras duas edições que eles se enfrentaram em mata-mata da Champions, mesmo o Manchester City continuando tendo a posse de bola bem superior ao Real Madrid, esse jogo foi bem diferente. Antes o Real Madrid realmente era dominado. Completamente, mesmo quando se classificou, foi completamente dominado pelo Manchester City. E esse jogo não se mostrou isso. Mesmo o Manchester City tendo a posse de bola, o Real Madrid soube ocupar os espaços, todos os jogadores soube propor realmente o que o Ancelotti estava pedindo. O Ancelotti veio com a novidade, né, para esse jogo. Botou o Rodrigo para a esquerda e fez o Vini de falso 9. E o nosso querido Vini, novamente, mais duas assistências para gols. Não teve gol dessa vez, mas sempre se destacando em mata-mata. O Valverde não precisa nem falar que ele é peça fundamental desse Real Madrid. E o Rodrigo tá cada vez mais difícil a vinda do Mbappé para tomar o lugar do Rodrigo. Acho que o Mbappé fica pensando como é que eu vou entrar nesse clube? Quem é que eu vou ter que tirar desse clube? Porque o Rodrigo, ele se destaca. Ele não foge em nenhum momento de decisões. Em nenhum momento ele foge. Um que diminuiu muito, né, o seu nível de jogo foi o nosso querido Bellingham, que esse início de ano não está repetindo aí ano passado, mas eu acredito muito no seu futebol e ele deve melhorar bem aí no restante do ano. E pra gente fechar esse bloco, rapaz, o que eu vi essa semana que eu achei muito interessante no espaço da nossa gravação anterior pra essa. Cara, o Rogério, ele não consegue, né?
O Rogério, ele é um amuleto de azar, bicho. É impressionante isso. Desde que ele saiu do... Eu acho, aliás, que o único ponto que ele brilhou na carreira dele, assim, intensamente, foi no Flamengo. E olha como ele ganhou, né? Aquele brasileiro de 2020. Parece que tudo que o cara toca, pô, não dá certo. O time do Bahia jogando bacaninha, né? Tomou um gol no seu melhor momento no jogo. Na sequência conseguiu empatar com um golaço do Everton Ribeiro. E aí teve um jogador expulso numa tomada de decisão do VAR, né? Em que o árbitro revisou aquilo que ele tinha dado em campo. E aí depois disso não teve mais jogo praticamente. O Vitória perdeu muitas chances de gol e acabou se sagrando campeão, né? Em cima do Bahia. Coisa que não acontecia há mais de 6 anos lá no futebol baiano. O Vitória ficar tanto tempo sem ganhar o estadual. No ano que ele sobe para a Série A, né? Mostrou força. Vamos ver o que é que vai ter aí no final da temporada para ambos, né? Bahia que agora faz parte do Grupo City, assim como o Bolívar. Outro aspecto também que eu achei interessante foi o heptacampeonato do Grêmio às custas de tomar uma sonora bola nas costas em casa. Na segunda rodada da Libertadores, o time foi dominado e foi castigado pelo Achipato, né? Na segunda rodada, se complicando cada vez mais na busca pela vaga na Libertadores, né? Para as oitavas de final. E por fim, meu último destaque aqui, bem rapidinho, se relaciona à licitação do Maracanã, em que, curiosamente, Flamengo e Fluminense tiveram a maior pontuação na licitação, e o Vasco, que tinha proposto também pleitear ter domínio sobre o Maracanã, ficou muito abaixo, e um dos motivos da proposta foi que o Vasco propôs que ele mandaria cerca de 25 jogos, o Santos Futebol Clube, sim, o time alvinegro praiano da Baixada Santista, teria 20 jogos no Maracanã, e o Brusque teria 5 jogos. Eu acredito, assim, que quando vira essa proposta, as pessoas que estavam comandando... Por que será que não foi aceita essa daí? Por que será? Exatamente. Eu acho que vira e deram risada, né? Pô, esses caras tão malucos. Aí o que eu penso é o seguinte, honestamente, um time do tamanho do Vasco, que nós já discutimos em outros podcasts, né? Que tem potencialmente a terceira maior torcida do Brasil, né? Ou poderia ter a terceira maior torcida do Brasil, ficar se humilhando a jogar no Maracanã, tendo estádio próprio. Por favor, né? Isso é diminuir a história do Vasco, o gigante da colina. Por que não Sabe o revitaliza? que eu acho, cara? Né? Por que não revitaliza o São Januário? Fala, João Vitor. É que muitas dessas coisas que o Vasco passa hoje em dia, o Vasco já tem um prazer de querer se fazer de diferente também, vem de retaliações que o Vasco sofre, mas muito por essa postura adotada lá atrás do Eurico Miranda. É por isso que o John Textor devia ficar de olho nesse comportamento dele com o Botafogo, porque quando você tenta bater de frente com coisas que você não tem como comprovar realmente que você está sendo prejudicado, você acaba trazendo aí uma má relação com todo mundo, e isso prejudica só o seu clube, né? E o Vasco hoje ele tem essa dificuldade justamente por essa rivalidade que foi atiçada lá no início dos anos 2000. Vasco e Flamengo, apesar da rivalidade toda, poderiam hoje ser dois, não diria que parceiros, mas dois times que estivessem sabendo administrar essa situação. Era muito mais vantajoso o Maracanã estar nas mãos de Vasco e Flamengo do que de Fluminense e Flamengo. O Fluminense nem bota o torcedor no estádio, né? O Vasco coloca muito mais. O Fluminense tem colocado mais recentemente porque, enfim, está brigando pelos títulos, ganhando Libertadores. Então, vai mais torcedor. Mas, no geral, a média do Fluminense não é uma média tão boa. Quem coloca torcedor no estádio é o Flamengo ali. Se fosse Flamengo e Vasco, né, dividindo o Maracanã, o Vasco tendo o estádio São Januário e usando o Maracanã só para jogos ali maiores, o Maracanã teria um consórcio ainda mais benéfico. Mas essa rivalidade exagerada que veio lá de herança traz essas consequências, né? Pelo menos essa é a minha maneira de enxergar. E eu penso que nem você falou, Alisson. Por que não revitaliza? Por que não faz um projeto novo para São Januário? Porque o São Januário é um estádio completamente ultrapassado, né? E é um estádio que vai muito além do futebol, né? Quem conhece a história sabe. Então, poderia ser uma casa muito melhor para um time da grandeza do Vasco. E, aproveitando que está falando de Vasco, tem uma coisa que já tem alguns dias que eu estou estudando para trazer para cá, é justamente a questão administrativa do Vasco, né?
o Pedrinho deu umas entrevistas aí falando que não tem poder algum dentro do Vasco. Que a 777 falou uma coisa e agora está fazendo outra. Que o clube está esquecido, a 777 só pensa no futebol, isso está trazendo muitos problemas. Aí abre um questionamento, né? Será que SAF, na situação que os clubes do Brasil estão sendo boas? Os times estão pegando tudo que aparece aí porque estão desesperados. Então isso é bom de citar. E realmente é um ponto que é interessante, né, nessa discussão, é que o Botafogo foi convidado pelo Vasco para participar da licitação. E o John Textor, por amizade ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse não. Interessante, né? O Vasco tá sozinho, isolado no futebol carioca. Por que será, né? Será que todas aquelas atitudes do Eurico Miranda não fizeram foi afastar, né, o Vasco dos outros grandes clubes? Fica aí a reflexão. Eu acho que tá bom do Vasco começar a voltar a ser gigante e protagonista das formas certas. Primeiro priorizando seu clube, depois priorizando o futebol local, assim como foi sua grande história. E aí na sequência, lembrar que nós só somos adversários no campo, fora dele não tem que ser inimigo não, fora dele tem que se ajudar. Porque senão o futebol carioca sempre vai ficar atrás do futebol paulista, que é muito mais organizado, né? Veja ali se no caso das divisões das cotas de TV, se os 4 grandes de São Paulo não se uniram. Se uniram, o Flamengo ficou isolado. E aí o que foi acontecer com o Flamengo? Teve que pedir redução, né? Teve que aceitar, na verdade, a redução das suas cotas de TV pelos próximos 5 anos. Então, a união realmente faz a força. Vai, Amaro, fala. O Renato Gaúcho aí, mais uma vez, né? Como eu tinha dito, eu assisti a entrevista coletiva dele de campeão. Foi daquela... O Amaro é nosso vampeta mesmo, né, bicho? Ele sabe tudo, é impressionante. Foi daquela mesma forma, se vangloriando, tirando onda. Mas chegou no jogo importante da Libertadores, bem importante. Decidiu poupar alguns jogadores. Segundo ele, porque estavam cansados, né? Falou que preferia um jogador de menor qualidade, mas em melhor nível de disposição do que jogadores cansados. E mesmo, na verdade, ele não acreditou no Ultipato. E mesmo dominando o jogo, com a grande posse de bola, muito mais finalizações, né? Apesar de que as finalizações no gol não foram tantas, né? O time estava um pouco nervoso. Até porque levou logo um gol, aí nisso ficou um pouco nervoso. Mas acabou acontecendo essa derrota. Grande derrota, que pode causar um prejuízo gigantesco no Grêmio, se ele não conseguir se classificar. Aí fica aquela questão, até onde vai uma final do campeonato estadual. Porque tudo bem, ia para altitude na primeira rodada, realmente lá era um jogo muito difícil. Mas jogou o campeonato estadual, foi campeão, será que não era melhor entrar mais ativo, com todos os jogadores em campo? Porque agora que vai iniciar o Campeonato Brasileiro, agora que vai ser a primeira rodada. Então fica a questão. Só para fechar, o Renato é muito cobrado por ser um técnico que no Brasileiro nunca conseguiu fazer uma campanha, pelo menos na época de Grêmio, 100%. Não seria loucura imaginar que ele prioriza o Brasileiro em detrimento da Libertadores. Para o elenco que ele tem, talvez não seja interessante, mas talvez seja a ambição dele, e é o título que falta na carreira dele, né? Ele não tem esse título. Bom, e tem outro ponto também, né? Sobre essa história aí do Grêmio, que a gente tem que falar. Cara, é impressionante como o Internacional se apequenou. É inacreditável. Contrata Santos Borré, né? Tá lá com o Alan Patrick, que renovou o contrato. Maurício, um excelente jogador, mas que não quer mais ficar no Internacional, né? Eles têm também o atacante Ener Valencia, vários jogadores de seleção, como é o caso do Mercado, o goleiro que é da seleção do Uruguai também, Fonseca, né? Diego Fonseca, se eu não estou equivocado. Rocher. O Rocher, isso, é o nome de bombom. E mesmo assim, cara, o Internacional não chega, pô. É inacreditável. Eu acho que não tem paralelo de uma freguesia tão grande. Aliás, nem freguesia, uma incompetência tão grande de um clube
cujo estadual é dominado por apenas 2 clubes fortes de verdade, o Internacional e o Grêmio, passar tanto tempo assim sem ser campeão, né? É bizarro. Eu não sei se tem paralelo a isso no estado de Minas, no estado do Rio de Janeiro. São Paulo com certeza não tem, porque o Palmeiras agora que foi ser tricampeão, né? Parece que essa é a primeira vez na história do Palmeiras que ele é tricampeão. Enfim. Tinha sido na década de 30. Foi na década de 30 que tinha Isso. sido, mas olha o tanto de tempo, né? O tanto de tempo, né? Olha o espaço de tempo que foi para isso acontecer. E o Internacional conseguir deixar o Grêmio ser heptacampeão, moço, o torcedor colorado deve estar muito machucado, né? Se levar em consideração que foi o ano passado, como o time foi eliminado pelo Fluminense, tendo a vantagem do resultado por 2 vezes nas 2 partidas da semifinal, aí é que é mais cruel. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita, bola rola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão dá jogo, quem cê sabe como é. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. Certo, agora a gente vai para o tema principal do nosso dia aqui, de gravação. Que seria falar, né, sobre o Brasileirão de 2024. E nós vamos fazer a análise desse campeonato que se inicia em 4 principais tópicos e no final a gente vai falar sobre principais nomes de cada clube e revelações do campeonato. Então vamos a isso. Primeiro nós vamos falar dos candidatos ao título, né? Quem que briga pelo título de campeão brasileiro esse ano? Vamos lá, Amaro. Quem que você coloca como favorito ao título? Antes disso, eu vou colocar aqui o que a gente chegou num consenso. Seria Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Todos da mesa concordam? Ou vocês gostariam de acrescentar algum nome? E se sim, faça isso agora que você vai dar o seu destaque para quem briga pelo título. Manda bala, Amaro. Bom, eu acredito que já tem alguns anos aí, no mínimo 4 ou 3 anos, que esses 3 sempre são os candidatos, né? Principais. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas eu coloco outro grande candidato, mesmo você acabando de humilhar o clube, mas eu não posso deixar de colocar o Internacional. Não posso deixar. A fila dele é grande de título brasileiro, mas eu não posso deixar de colocar ele, porque, mais uma vez, se reforça bem, tem um técnico bom, e pode ser esse ano, né? Pode ser esse ano que ele conquiste o tão sonhado Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro é algo assim que não tem nem tanta coisa mais a dizer. O Palmeiras sempre com o seu técnico na frente, né? Porque ele, pelo menos abertamente, algumas vezes ele diz que precisa de jogadores, mas a dona Leila praticamente não traz, e ele sempre dá um jeito. Sempre tá ali na média, um pouquinho acima da média, para estar disputando e ganhando títulos. O Flamengo, com excelentes jogadores, melhor elenco do Brasil, e vai continuar sendo por bastante tempo. Finalmente a diretoria teve a noção de trazer um técnico de verdade, e eu acredito que o Tite tem cacife para não ser demitido por essa diretoria por qualquer coisa. O que é que eu digo qualquer coisa? Uma eliminação de Libertadores em oitavas, em quartas, que hoje em dia é uma coisa até grave para o Flamengo, gravíssimo. Porque os torcedores do Flamengo estão tão acostumados a ganhar, porque eles não querem só ganhar, agora querem jogar bem, jogar bonito. E é uma das coisas que eles estão reclamando muito do Tite. E não vão ver esse jogo bonito. Mas eu acredito que o Tite consiga, tem cacife necessário para, mesmo acontecendo uma tragédia dessa no Flamengo, ele continuar esse ano completo e talvez os próximos anos. O Atlético Mineiro mudou de técnico, mudou toda a sua filosofia, completamente sua filosofia. O Milito já está mexendo seus pauzinhos. O time é excelente, grandes jogadores, e também vem com tudo para a disputa desse campeonato.
E também, antes de passar a palavra para o João Vitor, é bom a gente lembrar, né, que o Flamengo vai perder parte da sua linha defensiva e o meio de campo na pausa que não vai ser pausa para a Copa América, né? Porque Ayrton Lucas foi convocado para a seleção brasileira. Eita, me esqueci o nome dele aqui. Eita, o uruguaio que o Flamengo contratou para lateral esquerda. O Vinha. Matias Vinha. Matias Vinha é titular da seleção uruguaia. Na lateral direita, o Varela é convocado e constantemente joga mais como titular do que como reserva na seleção uruguaia. O meio de campo do Flamengo vai embora todo, o titular, né? Arrascaeta e De La Cruz são figurinhas sempre confirmadas lá na seleção uruguaia, assim como o meia Eric Pulgar. Como é que fica essa situação, hein? E ainda perde, né, o seu possível camisa 9, que tá fazendo muito gol esse ano, Pedro. Até nesse sentido, o Flamengo contratou o Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu. A gente também tem que lembrar que o Flamengo vai ficar de cerca de 9, 10 rodadas sem o seu meio de campo titular, seus dois laterais titulares, inclusive o reserva da lateral esquerda, e possivelmente sem o seu centroavante, fazedor de gols, e talvez sem Gabriel Barbosa, que segue punido, né? Também temos que lembrar disso. Agora é a hora do Flamengo mostrar o seu poder no mercado e também o Tite mostrar por que ele veio para o Flamengo. Vamos lá, João Vitor? Suas análises aí? Vamos lá. Primeiramente, eu vou falar do Flamengo, justamente o Alisson resumiu muito bem. Eu acho que o Flamengo é um candidato, sim, ao título antes de a bola rolar, mas esses desfalques do Flamengo vão pesar muito. Eu coloco o Flamengo, assim, entre os favoritos, sim, mas por exemplo, numa ordem dos 3 favoritos, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, eu coloco o Flamengo em último. Porque 10 jogos sem vários jogadores importantes é uma coisa muito, assim, significativa. Sem falar que podem aparecer as lesões e outros jogadores que não devem ir para a Copa América, né? E lembrando que o Flamengo tem jogadores como o Léo Pereira, por exemplo, que pode ser convocado, vem jogando bem, pode ser que ele ganhe uma oportunidade. O Fabrício Bruno foi convocado recentemente também. Então, estão na briga para ir. Então, além dos nomes que já são dados como certos, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela, ainda pode pintar esses nomes aí. O Ayrton Lucas, como o Alisson citou e tal. Então, acho que a situação do Flamengo para o Campeonato Brasileiro é bem complicada, o que respinga mais uma vez na questão do calendário, né? E a gente sabe que para o Campeonato Brasileiro não parar, isso é consequência de termos campeonatos estaduais, né? Que poderia ser facilmente a pauta de um programa aqui, campeonato estadual deve acabar ou não, então não vou entrar muito nesse mérito. Mas a gente sabe que pesa no calendário, né? Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado, por exemplo, em fevereiro, poderia ser dada essa pausa aí de Copa América tranquilamente, sem prejudicar as equipes. É claro que o Flamengo não é a única equipe que vai perder jogadores. O próprio Palmeiras deve perder o Endrick, se bem que o Endrick já vai embora mesmo no meio do ano, né? Deve perder o Piquerez, que é outro jogador muito importante, Gustavo Gomes também. Não é só o Flamengo, é claro. Mas até então, o Flamengo é, teoricamente, a equipe que vai mais perder jogadores. Já o Atlético Mineiro não deve perder tantos jogadores assim, né? E com um elenco fortíssimo, e aí não deve perder, pode ser um time a aproveitar isso. Já é um candidato ao título, já deu uma melhorada considerável com a chegada do Gabriel Milito. É um bom técnico e começou bem o seu trabalho. O Atlético está já demonstrando uma evolução. E com essa possibilidade de parada, com o elenco muito bom que o Atlético tem, jogando de forma acertada e pontuando, é um time que realmente pode chegar lá. Eu não descartaria, assim, eu queria muito ver, ainda é uma incógnita para mim, o Fluminense. Cara. O Fluminense ainda não engrenou. Agora, nós estamos gravando esse programa hoje, dia 10, ontem teve um jogo, o Fluminense ganhou ali com dificuldades, tudo bem que não enfrentou também um time tão ruim, mas o Fluminense, para mim, ainda não atingiu o seu melhor, e embora eu tenha dúvida se vai atingir nessa temporada, nós já vimos o que esse time é capaz, né? E teve alguns reforços chegando aí. Eu queria muito dar esse asterisco, deixar esse asterisco no Fluminense, para ver se o time tem fôlego para brigar por um título de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, ele é um torneio difícil até no começo a gente
falar, apesar de ter, nos últimos anos, um favorito e os times têm se repetido, né? Principalmente o Palmeiras, né, um pouquinho antes do Flamengo, para ganhar a competição, no meio deles o Atlético, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que ainda consegue surpreender, né? E, por enquanto, eu vejo esses 3 times aí e olho pro Fluminense, o Internacional. O problema é que o Internacional traz uma carga negativa com ele, meio Botafogo, que você não olha assim, não, esse time não vai ser campeão brasileiro, sabe? É mais ou menos isso. Tem elenco, tem qualidade, já mostrou no ano passado ser um time que pode ser consistente, mas na hora H, o próprio Campeonato Gaúcho mostra isso, né? Na hora H o time vai morrendo, não sei. E eu queria muito ver também o Grêmio, porque em relação ao ano passado, o Grêmio não teve muitos reforços, talvez até a qualidade do elenco pode ter caído, né? Porque perdeu o Luis Soares, né? Não tem como substituir o Luis Soares. Mas eu queria muito ver o Grêmio, por ser uma equipe que conseguiu, mesmo tentando ali nas Copas, não conseguiu brigar ali, de certa forma. Faltou elenco, faltou fôlego, mas ficou muito bem posicionado, né? Se eu não me engano, foi o vice-campeão brasileiro do ano passado. Vindo de uma Série B. Então, quero ver como é que vai ser o Grêmio aí, se o Renato não perder a mão, ele tá meio que se complicando, né? Mais um resultado ruim ontem na Libertadores, mas vamos ver como é que vai ser. Então, no geral, segue essa linha desses 3 favoritos aí, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que nessa ordem. Perfeito, João Vitor. E aí, galera? Partindo agora para o segundo momento. Vagas na Libertadores. Aqui o negócio começa a ficar um pouco mais embolado, né? Um clube que estava constantemente conseguindo ir para a Libertadores ali pegando G4, né? Ou às vezes ganhava aqui uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, né? Era o Atlético Paranaense. Mas a gente viu já no último brasileiro que o Red Bull Bragantino vem forte, né? Será que dessa vez o Fortaleza se consolida ali na briga por Libertadores de novo? Ano passado deixou escapar, né? Até porque estava envolvido numa final de Sul-Americana. O Botafogo vai ter fôlego esse ano? Será que o Bahia vem? Ou o Grêmio é que vai ficar ali sondando, né? Como já falamos, eu acho que não tem necessidade de falar do Grêmio de novo. E o nosso Corinthians? E aí? Quem que vocês acham que pode estar ali para preencher as outras 2, 3 vagas que ficam para uma pré-Libertadores e vão ficar ali naquela disputa aquecida durante o ano? Quem que vocês acham que vai conseguir vaga para Libertadores e que não vai brigar por título? Vamos lá, Amaro, sua opinião. Eu coloco em primeiro o Fluminense, que apesar de estar no início de ano não muito bom, né? E a torcida já esquece logo que é o atual campeão da Libertadores, que o Diniz tem totais condições de disputar novamente todos os títulos esse ano. Mas perderam algumas peças, o time envelheceu, teve algumas outras contratações que também envelheceu bem o time. Muitos machucados, mas eu ainda acredito no Fluminense e eu só não coloco ele na disputa ao título pelo início de ano dele. Pelas contratações que fez, que ainda está faltando ali uma liga no time. Mas para Libertadores, eu coloco bem à frente o Fluminense. Depois eu vejo o Botafogo, o poderoso glorioso. Vai vir com tudo, eu acredito que o técnico já vai ter um tempo, né? Um tempo relativamente bem, que é um campeonato longo, para colocar o time na linha e disputar. Não a Libertadores, talvez dê problema na Libertadores. E com certeza o John Texto não vai demitir ele, tirar ele do comando, caso não seja classificado nem para as oitavas da Libertadores. Vai dar bastante tempo para ele. E eu coloco o Botafogo forte para brigar por uma vaga, para uma das vagas da maior competição da América. Meu Deus. O Fortaleza eu também coloco. O time está, sim, em uma pequena crise, né? Desde quando teve a confusão com o jogo com o Sport, o time não está sendo mais o mesmo, mas o técnico tem admiração do presidente do clube. E com toda certeza também não vai sair do Fortaleza agora. Teve até convites, né? O último aparentemente do Atlético Mineiro, mas não foi.
E o Fortaleza vai brigar mais uma vez forte pela classificação da Libertadores. O Atlético Paranaense, com seu novo técnico, Cuca, que desde quando chegou ainda não perdeu, apesar de ser campeonato estadual, que são jogos que não dá nem para dizer que é grande importância, que a dificuldade é muito menor, e também sul-americana, não é? Pois na Libertadores já tem muitos times ruins, muitos. Então imagine na Sul-Americana. Na Sul-Americana, meu Deus, são times horríveis, muitos. E o Atlético Paranaense caiu em um grupo excelente para ele. Tem muitos clubes ruins, mas eu acredito na grande capacidade. Eu gosto muito do Cuca como técnico. Sempre gostei dele, do estilo de jogo dele. E eu acredito que ele vai disputar forte aí com o Atlético Paranaense uma vaga na Libertadores. E o último que eu coloco é o Grêmio, do Renato Gaúcho, que também vem forte, tem peças boas, outras excelentes, um técnico fanfarrão, mas muito bom, muito mesmo, que anos atrás merecia até ser técnico da seleção brasileira, talvez ainda possa conseguir isso. E como até nosso amigo João Vitor falou, esse é um grande objetivo dele. Não ir para a Libertadores, conquistar um título brasileiro, né? Pelo Grêmio. Mas o Grêmio também vem forte para a Libertadores. Muito obrigado, Amaro. E aí, João Vitor, passamos agora a palavra para você. O que que você acha aí? Quem é que briga real por vaga na Libertadores? Vou colocar aqui Fluminense e Grêmio, que eu tinha colocado um asterisco aí para ver se vão chegar na briga pelo brasileiro, né? Então, naturalmente, também vão brigar pela Libertadores e o Inter também. Então, acho que essas equipes já largam o campeonato a gente já esperando que briguem no mínimo por Libertadores. Por isso eu coloco, até porque a Libertadores hoje dá muitas vagas, então essas equipes, tecnicamente, se mostram, né, completamente capazes de conseguir essa vaga ou de brigar realmente fortemente por essa vaga. Vamos lá. Atlético Paranaense, eu acho que também é outra equipe que o Atlético é um caso curioso, né? Um time que tem estrutura, tem organização, tem, de certa forma, dinheiro e está sempre ali nas cabeças e falta dar um salto para brigar por títulos de fato grandiosos, embora recentemente estivesse numa final de Libertadores contra o Flamengo, mas é um time que vai lá e depois cai de novo, né? Fica em meio de tabela do campeonato. O Atlético talvez esteja num momento ali que pode novamente voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente não vê um grande elenco, mas é um time que pode, sei lá, chegar, sair dessa zona, né? De Sul-Americana, Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa do Brasil, e dar um passo a mais ali, brigando mais forte por um brasileiro, por exemplo. Mas nesse momento eu vejo só como um time que, na briga pela Libertadores, acho que o Braga também, o Braga tem um trabalho aí consolidado do Pedro Caixinha, bom técnico, tem feito um bom trabalho aí no Bragantino e pode sim chegar aí, chegou até a brigar pelo título ano passado com o Botafogo, chegou a ser inclusive o principal ameaçador do Botafogo em determinados momentos, mas perdeu força, né, e foi mais um que foi ultrapassado pelo Palmeiras. Fortaleza é uma incógnita para mim, realmente essa questão mexeu muito, problema lá dos jogadores em Recife, muitos jogadores, o Thiago Galhardo inclusive deve estar indo para o Goiás, né, foi um dos mais afetados, e outros jogadores também parece que tiveram, né, tiveram realmente sendo muito afetados por esse problema. O Botafogo, cara, o Botafogo, assim como eu falei na Libertadores que era difícil falar, eu também fico numa dúvida de como vai ser o Botafogo, né, imagino que o trabalho do novo técnico dando certo, né, o time realmente, até pela quantidade de vagas, estará na briga. Mas eu ainda não coloco como um candidato ali certo. Eu prefiro esperar para ver, né? Se esse trabalho não der certo, e aí o time cai muito de rendimento, e depois vai ser troca de treinador de novo e tal, ver como é que vai ser. Hoje eu acho que o Botafogo começa, né, de início ali, numa briga para Sul-Americana, com a possibilidade, sim, de crescer para a Libertadores. Bahia, praticamente na mesma linha de raciocínio. Se o Rogério Ceni não se acertar, ele pode até ser demitido.
E o Rogério ele põe muito a perder com algumas coisas que ele escolhe, ele pode estar perdendo o grupo com algumas declarações que ele está dando. Prefiro esperar para ver, né? De elenco, o Bahia tem um bom elenco, mas também não chega a ser aquela coisa super espetacular que dá como certo. Ah, vai brigar para aquele. Não, vamos ver se o time engrena, se funciona, né? Tem um bom elenco, mas também não chega a ser um elenco muito robusto, assim, de qualidade técnica. Corinthians melhorou bastante aí com o Antônio Oliveira, né? Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato com um parâmetro diferente. O Campeonato Paulista e o time nem passou, né? E a própria Sul-Americana, que como o Amaro bem disse, é um nível horroroso. Realmente, Sul-Americana é um campeonato que começa a ficar mais interessante nas fases finais, que vão ficando as equipes ali medianas para boas. Então, o Corinthians eu prefiro esperar para ver também, mas para não ficar em cima do muro, vou colocar de início nessa briga aí. Vamos ver se ele corresponde. E o São Paulo, se o São Paulo se acertar com o Thiago Carpini, São Paulo para mim tem um elenco para brigar para Libertadores. Outro time que não foi citado aqui, que eu gostaria de ver, que está treinando há muito tempo, que pode ser que funcione, é o Vasco, cara. É difícil imaginar o Vasco aqui brigando pela Libertadores, porque o Vasco ainda tem muitas deficiências de elenco, perdeu jogadores importantes como o Jair, por exemplo, que está um bom tempo parado e vai continuar. E o Vasco tem um elenco muito enxuto, fora os problemas administrativos que estão atrapalhando o Vasco de dentro para fora, né? De dentro do clube para dentro de campo. Então, mas eu não descartaria, porque o Vasco praticamente só vai jogar essa competição. Então pode ser que o Vasco tenha gás para corresponder, né? E como eu disse, pode ser até 8 vagas. Time que ganha 3 jogos seguidos sai da briga contra o rebaixamento para começar a almejar ali Libertadores. Então, é um campeonato muito louco, muito equilibrado, e quando se dá quase um terço das vagas ali para Libertadores, realmente você aumenta demais a chance de as equipes passarem. Então, eu não descartaria o Vasco. É isso, obrigado, João Vitor. Rapaz, tô surpreso, hein? Pela opinião do Vasco, mas é aquilo. O Ramon Dias, ele fez um trabalho muito bom com o Vasco. Tá começando por um período de instabilidade, mas é bom a gente lembrar que o Vasco fez um jogo duríssimo com o Flamengo no Campeonato Carioca, né? Um jogo assim de altíssimo nível. E pode ser que surpreenda, por que não? Agora a gente fecha esse bloco e a gente parte para as vagas na Sul-Americana. Mas é bom a gente destacar aqui uma coisa, né? A vaga na Sul-Americana, às vezes, ela vem por uma questão de ou o time não conseguiu se firmar durante o campeonato, ele foi caindo, foi ficando para trás, né? Ou então é um clube que ele realmente tinha como planejamento aquilo, né? E o clube acabou pegando essa vaga, né, na Sul-Americana. Nesse sentido, queridos, quem que vocês acham que é um clube que está em ascensão e tem como meta a vaga na Sul-Americana? Ou que clubes podem acabar ficando aí de gaiato porque não conseguiu engrenar na temporada? Certo? Opiniões de vocês aí. Amaro, você pode iniciar. Bem, das vagas da Sul-Americana, e até interessante, porque dentro dos clubes que eu vou destacar, tem 4 gigantes. Gigantes mesmo do futebol brasileiro, que se eles realmente disputarem vagas só pela Sul-Americana, ficarem ali pelo meio da tabela para baixo, é mais um ano de fracasso para eles. Mesmo com grandes problemas, né? O primeiro que eu vou colocar é o Vasco. O Vasco eu não vejo ele disputando uma vaga na Libertadores, né? Primeiro pelo elenco, segundo por essa direção dele, os novos donos. Tá tendo muita confusão, muita mesmo. Talvez como as SAFs, né, gostam de gastar dinheiro aí no meio do ano, fazer novas contratações, né? Deu uma guinada no Vasco, mas por enquanto eu vejo o Vasco disputando a Sul-Americana. E tomar cuidado, porque apesar desse ano ter outros clubes aí de pequenos, menor, né? Bem menor expressão, que muito provavelmente seja rebaixados, mas na maioria das vezes no Campeonato Brasileiro desses anos, né? Dos anos 2000, sempre tem uma surpresa desagradável, que é um grande correr sérios riscos de ser rebaixado. O
O próximo é o São Paulo. O São Paulo está no início de ano bem complicado mesmo. Como nosso amigo João Vitor disse, tem peças boas, peças para disputar uma Libertadores, mas eu não vejo ele engrenando esse ano. O técnico é até uma questão que a gente pode até ver, né? Ver quem de nós vai acertar e qual rodada vai ter a primeira demissão do técnico. Eu tudo logo de cara aí que não vai passar da segunda. E eu tenho grande chance, na minha opinião, de ser o do São Paulo. Ser o Carpini, a depender dos próximos resultados. O Bahia é outro que eu coloco. A estruturação dele é diferente, né? É diferente até da do Vasco, o Grupo City. Mas é um planejamento aí a longo prazo. Mesmo com algumas peças boas, né? Eu não vejo ele disputando a Libertadores. Vejo ele ficando no meio. Também eu acredito que ele não vai disputar rebaixamento. Realmente deve ficar ali pelo meio da tabela, né? Tem aí o grande Rogério Ceni, que está vindo em outra derrocada gigantesca, perdendo o seu maior rival, né? Perdendo o título para o seu maior rival. E é outra aí que eu também coloco que está na lista dos técnicos que estão quase sendo demitidos. E tá na lista aí junto com o Carpini aí, que talvez não passe da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino também. O Bragantino, ele realmente não conseguiu evoluir, né? De ver aí que já tem uns bons anos, né? Do Red Bull com ele, não conseguiu evoluir mais. E eu tô vendo ele até decaindo no seu futebol, na sua forma. E eu não vejo ele disputando na cabeça esse ano. Ano passado ele foi muito bem, né? Bem até demais. Disputou o título. Ficou ali disputando a Libertadores. Mas esse ano eu não vejo ele disputando. O grandíssimo Cuiabá, que realmente eu não estou acompanhando muito. Não sei muito do Cuiabá. Mas eu também acredito que ele é uma administração excelente, a do Cuiabá. É excelente mesmo, um clube muito novo. Foi criado nos anos 2000. Muito novo, mas eu acredito que mais uma vez ele vai ficar na disputa pela Sul-Americana. Rebaixado, não acredito, de forma alguma. E voltamos aos outros gigantes. O grande Cruzeiro, né? O Cruzeiro que vem aí de uma derrota para o seu grande rival no campeonato estadual. Tem peças boas, né? Peças boas, mas eu acredito que não seja o suficiente para disputar nas cabeças. Também não deve ser rebaixado. Ele tem que tomar mais cuidado, acredito eu, mas não deve lutar pelo rebaixamento, né? Tem aí o seu dono, né? Que é o Fenômeno Ronaldo, que preza por não gastar muito, não fazer loucuras, administrar ali o clube, preza em pagar bem as dívidas primeiro, né? Que é o que a torcida imediatista do Brasil cobra muito dele. Eu acredito que vai ser mais um ano aí sem títulos e ficando no meio da tabela. E o último que eu coloco que deva ficar na Sul-Americana é o grande Corinthians. Corinthians que mais uma vez, Corinthians parece que nunca sai da crise. A direção dele nunca consegue estar em paz com a torcida. Tem alguns jogadores bons, né? Mas parece que vem algo de dentro do clube, que não consegue se encaixar de jeito nenhum, de forma alguma, não se encaixa, não consegue disputar títulos. Uma dívida imensa que só aumenta. Todo mundo percebe que a diretoria mente sobre a dívida, inventa, tenta distorcer algumas coisas, mas o Corinthians aí está muito ruim de bolso, né, do clube. E eu acredito que ele não vai ficar pelo meio da tabela, muito mais por conta da diretoria, que o clube ali parece que não
tem paz de forma alguma. É isso, muito obrigado, Amaro. João Vitor, suas impressões sobre quem briga pela Sul-Americana. Sul-Americana é um torneio que basicamente quem escapa do rebaixamento ganha ela de brinde, né? Porque como são muitas vagas na Libertadores, acho que só um ou dois times não vão para lugar nenhum. O resto passa para a Sul-Americana. O Amaro falou do Cuiabá. Cuiabá ganhou mais uma vez o campeonato estadual, logicamente. O Cuiabá realmente não dá nem para a gente fazer qualquer previsão baseada no campeonato estadual, né? A diferença é muito grande, o time é muito bem organizado, muito bem administrado e nunca caiu, né? Depois que subiu, nunca caiu. Então, tem que considerar isso aí. Eu acho que briga para o Sul-Americano, acho que o Vitória também, embora o Vitória inicialmente pense na permanência, mas eu acho que dá para o Vitória almejar de alguma forma a Sul-Americana, justamente escapando, né? O difícil é que o Vitória ainda tem um elenco muito, na minha visão, muito fraco para a Série A, né? Time que ainda depende, por exemplo, do Poçante Oswaldo. Eu gosto do Oswaldo, acho o Oswaldo um bom jogador, mas assim, eu falo por nível de Série A. Né? O lateral direito é o Zeca e lá na direita, junto com ele, é o Oswaldo. Então é meio preocupante, né? A Série B funciona, mas eles têm ainda no banco de reservas a lenda Léo Gamalho. Só que o Léo Gamalho é o Ibrahimovic, mas na Série B. Na Série A eu nunca vi o Léo Gamalho ter um desempenho como ele. Então dá pra gente ver ter a noção do nível. Acho que o Vitória briga para cair, mas dá para sonhar com a Sul-Americanazinha aí. Cruzeiro também. Cruzeiro, acho que mais um ano vai ser de sofrimento. Cruzeiro ainda tem um elenco pobre, muito pelas questões realmente de resguardar, né? O time estava no fundo do poço mesmo. O Ronaldo fala isso repetidamente. A situação do Cruzeiro realmente era difícil demais. A gente, cada dia que passa, vê que o Cruzeiro teria literalmente acabado se não fosse o Ronaldo ter aparecido aí. Claro que ele comete os erros dele como administrador do time, mas nesse sentido de que ele tirou o time do fundo do poço, está tentando aí, né? Acho que ele nem chegou ainda na metade do poço, tentando subir. Só de permanecer na Série A já foi uma grande conquista. E, cara, quando a gente fala de Sul-Americana, é nesse sentido, né? Quem conseguir escapar do rebaixamento e quem não conseguir a vaga na Libertadores é que fica nesse bolo aí. Então não dá nem pra gente, eu acho que acaba sendo o prêmio de consolação. Então eu cito essas equipes aí, mas é preciso a gente ver, porque tem muito time que a gente vai falar agora dos times que vão brigar para não cair mais à frente. A gente vai ver, né? Pelas quantidades de vagas, pode ser que esse time aqui consiga uma Sul-Americana e vai virar um título, porque a dificuldade técnica de algumas equipes é muito grande. O Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato nivelado tecnicamente por baixo. Então, como eu falei anteriormente, um time está brigando para não cair. Ganha 3 jogos, faz 9 pontos, às vezes sobe várias posições e já está ali numa briga forte por Sul-Americano e até mesmo por Libertadores. Por isso que quando eu falei Libertadores, eu não descartei o Vasco. Porque por serem muitas vagas, e se o Vasco engrenar, as coisas podem funcionar nesse sentido. Pelo menos para brigar, né? Então eu coloco o Vitória aí, queria ver como é que vai ser, apesar desse elenco do Vitória. E coloco o Cuiabá, são os times mais fortes. Os outros são equipes que vão brigar para não cair, que podem aí acabar caindo no colo delas uma vaga para a Sul-Americana. É isso, muito obrigado, João Vitor. E agora a gente vai fechar aqui falando sobre este quarto momento, em que nós vamos falar sobre quem briga pelo rebaixamento, né? Porque tem time que realmente ele briga, ele faz força para cair. Quase todo ano sempre tem um time que sobe, e sobe mesmo só para cumprir tabela, porque passam 4, 5 rodadas, você vê que o time não reage, é como se ele estivesse muito abaixo, né, de todos os outros que estão na Série A, como se estivesse destoando mesmo. Até nesse sentido, agora nessas negociações de novas ligas, né, e venda dos direitos de TV para os blocos de clubes, alguns blocos chegaram, né? Algumas propostas chegaram a sugerir que só fossem 2 rebaixados no Brasileirão, né? Para que só subissem, portanto, 2 da Série B para a Série A, por conta dessa discrepância técnica. Mas vamos a isso. Amaro, e aí? Quem que você acha que realmente não tem nenhuma perspectiva a não ser sobreviver no Campeonato Brasileiro? Bem, eu diminui bem o número, né? Logicamente, pode ter surpresas, mas esse ano eu coloquei justamente
4 que subiram, pois a diferença é absurda contra os outros clubes. O Atlético Goianiense, mesmo sendo campeão, o Atlético Goianiense é um dos que podem escapar, mas mesmo ganhou mais uma vez aí o campeonato estadual, eu não vejo ele conseguindo fugir desse rebaixamento. O Juventude é outro que chegou na final, né, do Gauchão, tirando aí o Inter, mas eu não vejo ele disputando nem a Sul-Americana. Eu vejo ele sendo rebaixado. O Vitória, mesmo sendo campeão em cima do Bahia, né, o Bahia do nosso querido Rogério Ceni, eu também não vejo ele disputando o campeonato efetivamente, a não ser o rebaixamento de 2024. E por último, o Criciúma. O Criciúma é um clube que eu admito que eu não estou acompanhando muito, né? Posso até me surpreender com ele nesse campeonato. Mas o desse ano eu acredito que esses 4 aí que não devem escapar do temido rebaixamento da Série A. É isso, muito obrigado, Amaro. João Vitor, suas impressões aí sobre quem realmente vai fazer força só para não cair, que vai fazer de tudo para ficar na Série A. Nós teremos o Vitória, eu falei dele na Sul-Americana, mas como eu disse, né, fica na linha tênue ali. Juventude, o Ju, infelizmente, eu sou simpatizante do Ju, eu gosto do Juventude e tal, um time interessante, mas é time ruim, meu amigo, realmente vai sofrer. Atlético Goianiense, idem, né, e o Criciúma também, que é outro time muito legal e tal, mas complicado pro Tigre. Eu acho que ainda hoje o Felipe Viseu joga lá, não sei se eu me lembro. Não sei se eu estou enganado, aliás, disso, Felipe Viseu. E se for verdade, aí, meu amigo, daí você tira a situação do Criciúma, né? Depender dos gols de Felipe Viseu é um negócio complicado. Com todo respeito ao Felipe Viseu ou não. Mas, brincadeiras à parte, são as equipes que já vêm com orçamento e com preparação para não cair, né? E eles vão tentar até mesmo que a gente caia, fazer uma boa campanha ou aproveitar os mandos de campo, vender jogos, tipo Flamengo e Criciúma lá em Brasília, ou em Manaus. É muito comum acontecer isso, porque eles acabam também aproveitando para fazer renda, né? São equipes que sabem, naturalmente, que o nível de Série A é um nível muito alto. Não dá para sonhar com muita coisa, a não ser a permanência, né? Também não dá para vislumbrar grandes investimentos, porque, por exemplo, um time como o Juventude e o Criciúma, que são equipes de cidades não tão pequenas, né, mas cidades que não têm um apelo de investimento, por exemplo, é difícil, a não ser que aconteça que nem aconteceu com o Bragantino, que teve uma grande empresa, mundialmente falando, que foi até lá, mas isso é mais improvável. Tipo, montar uma SAF no Criciúma, no Juventude, não é muito interessante grandes empresas fazerem investimentos, porque o retorno financeiro é diferente, né? Então são equipes que vão ter um pensamento mais modesto. E a permanência na Série A é um título, né? Não estou dizendo aqui que eles vão para a Série A só para passear, vão tentar permanecer, realmente. Dá para se manter na Série A, dá. O próprio Cuiabá é um exemplo disso. É uma equipe de uma capital, mas de um projeto bem que começou bem modesto também, está aí. E uma equipe que praticamente fica isolada ali, a única equipe daquela região ali do Mato Grosso, né? Não é a única do Centro-Oeste, porque tem a Atlético Goianiense. Mas já tem uma diferença aí. E pode ser que permaneça, porque a gente tem aí, ó, na história, grandes equipes que poderiam estar na Série A, como Remo, Paysandu, times que teriam condições de estar na Série A, como já fizeram parte da Série A. Mas por que esses times não estão há tanto tempo distantes, né? A mesma coisa vale também para o Santa Cruz, Pernambuco. Muitos problemas que a gente conhece. Então, essas equipes, Criciúma, Juventude, elas têm até um alcance mais modesto do que essas outras que eu citei, e por isso elas podem se organizar para permanecer mais tempo na Série A. Então, sem dúvida, para eles, a briga é para não cair e para conseguir a permanência, né? Que vai ser como se fosse um título. Agora, se a coisa engrenar e eles, né, forem crescendo e beliscar uma vaguinha na Sul-Americana, seria fantástico.
mas no início o pensamento é fugir do rebaixamento. A gente passa agora para os momentos finais aqui, né? Da nossa gravação de hoje, do nosso programa do dia, em que nós vamos dizer aqui, né? Rapidamente, queridos, por ordem, né? Aqui é bate-bola, jogo rápido, pelo que a gente já viu aí do estadual, né? E pelo que a gente viu das contratações desse ano. Quem que vocês acham que vão ser os principais nomes do campeonato, né? E quem que vocês colocariam aí como revelação no Campeonato Brasileiro? Vamos lá, Amaro, primeiro por você. Principais nomes e possível revelação do campeonato. Bem, principais nomes eu acho que não foge muito. Eu acho que não, que eles são bem distantes tecnicamente dos outros. Então eu vejo o ataque do Atlético, né? São muito bem entrosados, o Hulk e o Paulinho. O Hulk sempre está na cabeça desde quando voltou para o Brasil. Sempre, sempre, sempre. E esse ano acredito que não será diferente. Justamente com o Paulinho. Paulinho tá jogando muita bola, muita mesmo. Evoluiu, tá jogando mais do que ano passado, apesar que nós tem que sempre citar que estadual não é para se contar muito, mas tá jogando muito, inclusive na Libertadores aí, nesses 2 jogos que teve, já fez gol. No Flamengo, né? O meio ataque do Flamengo não tem como. Pedro aí vem forte para disputar pela artilharia do Campeonato Brasileiro, bem forte mesmo. E o meio ali de Arrascaeta e Dela Cruz, com toda certeza vão ser destaque. Com toda certeza. No Palmeiras eu não vejo um destaque específico no Palmeiras, né? Acredito, como já falei aqui, o destaque lá, a maioria das vezes é sempre citado mais o técnico, né? Que faz o clube jogar bem. O Endrick já vai sair. O Endrick poderia ser um excelente destaque, mas como ele já vai sair no meio do ano, eu não vejo. E revelações, pelo incrível que pareça, eu não estou vendo revelações até agora, até nesse momento, dessas equipes do Campeonato Brasileiro. Revelação de um jovem mesmo que pode mostrar que veio e pode ser a grande revelação do campeonato. Eu ainda não vi, não sei se eu me perdi aí em alguns momentos, não abri o olho direito, mas eu ainda não vi uma grande revelação do Campeonato Brasileiro de 2024. Amaro, eu vou te dizer um nome que é para ficar de olho. Vanderlan do Palmeiras, certo? E o Lohan do Flamengo. São nomes fortes. O Lohan, inclusive, foi extremamente decisivo na Libertadores Sub-20 que o Flamengo ganhou. E o Vanderlan, ele é um bom nome do Palmeiras que vem crescendo muito todas as vezes que entra em campo. O cara é diferenciadíssimo. Agora do Flamengo tem que ver se vai ter espaço, não é? Para ser uma revelação. Na Copa América vai ter que Exatamente. ter. O Lohan está sendo preparado pelo Tite como uma possível resposta à ausência do Gabigol, né? Daí você tira. E ele realmente ocupa ali aquela faixa de ataque com aquela posição antiga que nem existe mais no futebol moderno, que é segundo atacante, caindo ali pelo meio, mas é sempre bom lembrar que o Lohan ele tem muito mais características de um meio armador, meio atacante, do que necessariamente um jogador de ataque. É porque ele consegue desempenhar bem suas funções ali pela ala direita, né? Quase como um ponta. Mas ele é um garoto, assim, para ficar de olho. Multa dele de 50 milhões, já foi sondado pelo City, 50 milhões de euros. Já foi sondado pelo Grupo City, né? E assim, ele é um jogador que tem muito potencial. Até agora, no pouco que ele jogou no time de cima, não deu para ver muito, né? Até porque ele precisa de tempo, de paciência. Mas o Vanderlan do Palmeiras, ele já é um que eu já vejo assim muito consolidado. Vamos lá? João Vitor, você, principais nomes e possíveis revelações? Dos principais nomes, cara, eu vou citar aqui. No Flamengo, a gente já sabe que é o Arrascaeta, entrando e saindo. Realmente é um jogador absurdo. Vou citar um nome que eu não acho que ele vai ser um craque, mas eu quero ver o Campeonato Brasileiro dele pelo Flamengo, que é o Léo Ortiz. Foi contratado com muito boas recomendações. No Atlético Mineiro, eu acho que Hulk e Paulinho já é uma coisa certa também, né? Hulk, principalmente. O Hulk é muito consistente, né? É um cara que realmente
Entrega muito, muito mesmo, faz muitos gols. No Palmeiras, eu vejo dois nomes. Primeiro, talvez nem tanto por serem, assim, de encher os olhos, mas jogadores muito consistentes, cara, muito difícil, são sempre importantes e aparecem sempre. Rafael Veiga, cara que quando o Palmeiras sempre precisa, ele tá lá, faz gol de pênalti, aparece em momentos importantes, é um jogador que realmente é decisivo demais, cara. Eu queria muito um Rafael Veiga desse no Flamengo. E o Gustavo Gomes, mais uma vez, Gustavo Gomes ali, porque quando o Gustavo Gomes joga, a grande força desse Palmeiras é a defesa, mas com o Gustavo Gomes ali é um pilar defensivo assim impressionante. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro já há alguns anos. Então é difícil imaginar que ele não vá ter esse destaque. De revelações, também não estou vendo tantas revelações, mas o Palmeiras tem também um garoto chamado Estevam, que é muito bom, embora ele seja muito jovem, estão de olho nele aí. Dizem até que ele vai dar a sequência no trabalho do Endrick, acho que é uma pressão desnecessária no menino, mas acontece. O Palmeiras contratou um jogador também chamado Rômulo, de um destaque do futebol paulista, que foi muito bem. E essas equipes que vão perder jogadores como Palmeiras e Flamengo, elas devem dar oportunidades para esses jovens, né? Queria muito ver no Flamengo o Matheus Gonçalves, que é um menino que se fala muito da qualidade dele, mas que ele não engrena, né? Muito por falta de oportunidades. Vamos ver se nessa pausa aí para a Copa América ele vai ter chance. Ele teria uma condição boa de ser revelação. Eu acho até que é a chance dele aí. O Corinthians contratou um jogador que é muito técnico, que é o Garro, que faz um papel de camisa 10 ali. Eu gosto muito dele. Vamos ver se ele é mais um jogador, se não é um jogador talentoso com preguiça, né? Porque se for, aí vai acabar não servindo. E aí outros nomes que podem aparecer desses times aí, talvez menos falados, né? Que não são ali os concorrentes diretos a brigar pelo título, mas que fazem bons campeonatos. Vamos aguardar para ver aí. O Flamengo contratou esse Carlinhos e tem uma expectativa muito boa nele, porque ele fez realmente um ótimo campeonato pelo Nova Iguaçu, ele já tem passagem pelo Corinthians, o Tite, inclusive, foi um entusiasta da contratação dele por conhecer o Carlinhos. Sabe, seja uma revelação. Se na pior das hipóteses aí o Gabigol não voltar, vai acabar caindo na responsabilidade para ele, né? De ser o centroavante do Flamengo em vários momentos, na ausência possível, a ausência do Pedro. Então vamos ver se ele engrena. São só alguns nomes, e à medida que o campeonato vai começando, é que a gente vai tendo aí mais clareza para apostar em nome A ou nome B. Bom, e é isso. Primeiramente, obrigado, João Vitor. E tem mais um jogador aqui que eu preciso citar. Se eu não estou enganado, o nome dele é Matheus Nascimento. Agora minha memória quer me trair. Mas é o camisa 10 do Cruzeiro, é o jogador que é o lampejo técnico do Cruzeiro. Ele é muito bom jogador. Só que ele está praticamente uma andorinha só, né? Mas ele tem muita qualidade técnica. Pode ser que ele seja um grande destaque do Cruzeiro na temporada e engrenando pode até pensar em craque do campeonato, coisas assim. Não foi do Matheus Pereira, não. É esse cara aí, é esse mesmo, Matheus Pereira. Eu falei que foi Matheus Nascimento. Esse cara aí, é muito bom jogador, esse cara. Certo, a gente vai agora para as considerações finais, né? Sobre as expectativas e, por fim, né? A gente vai dar algum destaque aí para você ficar ligado nesse final de semana de programação esportiva. Então é isso, Amaro, quais são suas expectativas como torcedor do Glorioso? O que você acha que vai acontecer aí na caminhada do nosso querido Botafogo para esse ano? E que dica você tem de jogo pra gente ficar ligadinho aí no final de semana? Bem, eu não quero nem mais criar expectativa, porque eu até já me cansei de falar, né? Mas tem que repetir. Ano passado foi muito traumático aí, Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo o Botafogo todos os anos agora, ou a maioria dos anos, disputando a Libertadores, disputando para se classificar para a Libertadores e disputando para classificar para a Libertadores, também podendo disputar um título. E eu quero ver muito, mas muito mesmo, o Flamengo do Tite aí no Campeonato Brasileiro. Vou acompanhar bem os jogos, vou acompanhar, porque eu já falei aqui várias vezes também que eu gosto muito dele, e vou acompanhar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro com Milito,
Quero ver muito o que é que o Milito vai fazer nesse time. Grêmio, com o Renato, como sempre. Fluminense com o Diniz. Espero muito que o Fluminense melhore nesses próximos meses, porque eu gosto muito do futebol do Diniz. Tem vários problemas, né? Alguns problemas, mas também quando encaixa é difícil segurar. Sobre o final de semana, eu queria falar do grande Bayer Leverkusen, né? Que pode ser campeão esse final de semana, no domingo. Ele está com 16 pontos à frente do Bayern de Munique. E se for campeão agora, se vencer agora, domingo, ou o Bayern empatar, o Bayern, se eu não me engano, vai jogar no sábado. Mas o Leverkusen, que ainda não perdeu nesse campeonato, né? Está invicto. Se ele ganhar no domingo, ele já se consagra campeão pela segunda vez da Bundesliga. E é interessante que é um clube que na história só tem 3 títulos, né? Tem uma Bundesliga, 78-79, tem uma taça da UEFA, 87-88, e tem uma Copa 92-93. E ele está classificado também para a final da Copa. Então, quer dizer, no tamanho da história dele, né? De mais de 100 anos de história, só tem 3 títulos, e a final da Copa é dia 25 agora. Então, quer dizer, dentro aí de 10 dias, mais ou menos, ele já pode não, já pode ganhar 2 títulos, né? Que é próximo dos 3 que somente ele tem. Sendo que ainda tem a Europa League, que ele está disputando, e também vem forte. Vai jogar agora o primeiro jogo aí, quando nossos ouvintes estiverem ouvindo, já deve ter acontecido o jogo. Vai jogar o primeiro jogo, mas também vem bem forte para ganhar 3 títulos no ano e igualar os 3 títulos da sua história. E quem quiser apostar nele, um clube que ainda não perdeu, quem quiser apostar nele, pode apostar aí, né? Sempre avisando, com pouco, né? Não vai apostar o dinheiro da conta de energia, mas pode colocar aí o Bayer Leverkusen já vencendo no primeiro tempo, o Bayer Leverkusen vencendo com mais de 1 gol, e a chance é grande disso acontecer. Boa noite. Bom, obrigado, Amaro. João Vitor, querido, e para você, né? O que você tem a dizer pra gente aí sobre suas expectativas como torcedor, né? Que não é o comunicador esportivo. Como torcedor, o que você tem a dizer aí sobre as suas expectativas, né? Da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E também, né? Dica aí do que ver ou do que assistir nesse final de semana. Vamos lá, eu acredito que o Flamengo vai fazer um grande campeonato, espero que o Flamengo faça um grande campeonato, porém essa parada para data, aliás, parada não, essa permanência do campeonato na Copa América, visando o título, é bem preocupante, assim, não vou dizer desanimador, né, mas é bem preocupante, e literalmente vou torcer para que muitos jogadores que o Flamengo esteja aí na briga por uma vaga não sejam convocados, infelizmente, né, porque aí acaba prejudicando o Flamengo. Né? E claro que o Flamengo deve ter um planejamento para passar por essa situação aí da melhor maneira possível. Mas desfalque é desfalque, né? Jogadores de seleção são os melhores do time, então vão ser desfalques. Mas eu tô boa, apesar disso aí, uma grande campanha, brigar pelo título, né? E torcer para que essa parada não faça tanta diferença na hora das decisões, embora seja inviável, né? É bem provável que o Flamengo vá sofrer muito nesses jogos durante a Copa América. Cara, pro fim de semana, mais uma rodada de Premier League, né? A Premier League tá pegando fogo. O Arsenal tá na liderança agora, 1 ponto à frente do Liverpool e 2 à frente do Manchester City. Então o campeonato tá absolutamente aberto. Inclusive o Arsenal é um time que tá jogando um nível muito alto, ainda mais comparado aos últimos anos. Lembrando que o elenco do Arsenal é muito bom, mas não chega a ser tão forte como o dos outros 2 rivais aí na briga pelo título. O Arsenal também está na Champions League, empatou o primeiro jogo agora com o Bayern, tá ali na briga por uma vaga. É um time que está ali sendo um pouco mais interessante nos últimos anos com o Arteta. Apesar de ter botafogado no ano passado, né? Mas está aí, demonstrando aí uma força muito grande de reação e está brigando pelo título de novo.
E há quem esteja torcendo para o Arsenal. E acho que a Premier League, mais uma vez, vai presentear a gente com todas as maiores viradas aí. É normal demais acontecer viradas, jogos com muitos gols na Premier League pela intensidade do jogo aí. Uma liga que teve aí na sua história uma espécie de estereótipo de ser muito jogado, muita pancada, um jogo muito forte, mas também tem muita técnica que nos últimos anos tem aumentado. Então, acho que a dica para o final de semana é, além de acompanhar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem Flamengo e São Paulo, tem Vasco e Grêmio, jogos interessantes, Premier League também vale a pena, certo? E é isso aí, agradecendo a todos, a audiência mais uma vez, desejar aí uma boa noite e um excelente resto de semana. E é isso, pessoal. Vai chegando ao fim mais uma edição especial da gente, em que a gente fala de uma temática fixa, que são as expectativas para o Brasileirão. Então, nós vamos colocar uma enquete no Spotify, então você participe, diga aí quem que você acha que vai brigar para ser o campeão dessa edição do Campeonato Brasileiro e comente aí o que você tem de expectativa sobre quem vai ser rebaixado, quem vai ser destaque e todas as opiniões que você tiver a mais. Beleza? Meninos, algum de vocês quer fazer algum pedido musical aí para encerrar o programa ou não? Vamos que vamos. Vou pedir aqui, confesso que eu não estava nem pensando nisso, mas vou pedir aqui mais uma música. Dessa vez eu quero o Grande Mestre Cartola, para encerrar o programa com uma música do Cartola, para começar esse Campeonato Brasileiro com tudo. Excelente pedida musical, Júlio. Excelente. Sempre com as melhores músicas e os melhores pedidos. Então é isso, caros ouvintes. Participe, compartilhe, dê 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Se você não está nos escutando no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Apple Podcasts e no Amazon Music também. E muito em breve estaremos no Google Podcasts e também no servidor do YouTube. Então é isso, nos siga nas redes sociais e escuta agora o Cartola aí. Abraço. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.